falando de leite materno para as mães de UTI. A nossa conversa de agora, nesse vídeo, vai mostrar um assunto que interessa essencialmente a cada mãe que está amamentando. A gente vai tentar entender, dentro desse processo, como é que o leite materno sai da mama. A gente chama isso de ejeção, que é a saída, a descida, quando a mama consegue colocar o leite que ela produz para fora. A gente viu em um outro momento das nossas conversas que produzir leite pode ser um processo interior. A gente pode chamar essa produção de um processo interior que acontece dentro da mama. Mas o que a gente quer e a gente precisa é que esse processo seja um processo exterior. É que haja uma produção fora da mama. Então, além da produção, é necessário que a mama coloque esse leite para fora. E aí a gente pergunta, na verdade, enquanto esse bebê está amamentando, como é que esse leite deixa a mama? Existe um processo envolvido que ultrapassa a produção. Preciso produzir leite. Quando a gente fala essa palavra, a gente está falando em encher a mama de leite. Mas quando a gente está falando na descida, na saída do leite, da colocação desse leite para fora, a gente está falando de uma produção de um copo de leite fora da mama. É um outro tipo de produção. Então vamos entender os dois tipos de produção de leite. Aquele produção que acontece lá dentro da mama, que depende da sucção, da retirada, e a produção que ocorre, que você vê, que você mede no copinho, que você mede na boca da criança entrando, que é essa produção de leite exterior. E isso vai depender essencialmente de como esse leite sai da mama dessa mamãe. E a gente resume tudo isso a um hormônio que ficou conhecido como principal hormônio desse processo, que a gente chama ele de ocitocina e precisa dar nome a ele porque ele é um hormônio muito potente, mas ao mesmo tempo ele é muito tímido. A gente vai entender nessa nossa conversa como ele é influenciado e ao mesmo tempo como ele é inibido. E por que a gente colocou ele hoje aqui nessa representação em forma de coração? Porque a gente percebe que enquanto o bebê mama, enquanto a mãe olha o bebê mamando no peito dela, ela libera ocitocina e é essa ocitocina que é responsável pela ejeção do leite. Vamos aprender esse outro termo, ejeção, que é muito importante para a mãe que amamenta, para a mãe que está com dificuldade ou para a mãe até que está com excesso de leite. Esse leite precisa ser ejetado. Ele não simplesmente vaza da mama como uma bica aberta. Ele precisa ser expulso da mama, ele precisa ser colocado para fora. E quem faz isso é a ocitocina. E ela é conhecida por conta dessa atuação dela, extremamente sentimental, como o hormônio do amor. Cada vez que o bebê mama e a mãe está cercada por sentimentos positivos, a ocitocina atua. E a gente vai ver isso no decorrer dessa conversa, que quando a mãe está cercada de sentimentos muitas vezes extensos, e veja que a gente está conversando com mães de UTI, ela consegue bloquear essa ocitocina, ela consegue travar o papel dessa ocitocina. Então, quando você tem um bebê que você pode pegar no colo, pensar com carinho, ouvir os sons desse bebê, isso te dá uma geração de confiança, uma geração de tranquilidade, a ponto da ocitocina agir e liberar, deixar o leite descer da tua mama. Na verdade, a ocitocina, o reflexo dela é espremer tua mama num processo lá interior,
fazendo você sentir uma famosa fisgada na mama, e esse leite ele é expulso do teu peito, e ele sai em jorros, muitas vezes em espirros mesmo de leite. E ao contrário, numa situação de preocupação, estresse, dúvida, cansaço, medo, ansiedade, saudade, tristeza, essa ocitocina é parada. O processo do leite é interrompido e você consegue, por conta de um susto, por conta de um medo, por conta de uma exaustão, e novamente a gente vai lembrar aqui que a gente está falando com mães que têm bebês internados há 5, 8, 12, 40 dias dentro da UTI, e é natural que o coração de cada mamãe dessas entre em exaustão, entre em cansaço, entre em dúvidas, muitas perguntas. Então, todo esse processo é um processo que intranquiliza bastante, e ele é responsável pelo bloqueio da ocitocina. O bem-estar, a tranquilidade, e veja você, como é que a gente pode estar falando em bem-estar? Como é que a gente pode estar falando em tranquilidade com o bebê dentro da UTI? Justamente pelo fato do bebê estar dentro da UTI, essa tranquilidade se torna um fator que a gente precisa alimentar. Hoje, com a saúde em crise, com a falta de vaga, com a crise toda do processo de saúde que existe no Brasil, a gente ter um bebê numa UTI cuidado por uma equipe que se prepara, que se atualiza, por uma equipe que dá atenção ao teu filho, esse é um processo extremamente positivo, e é com essa qualidade que a gente tem que estar trabalhando. Por isso que a gente tem que olhar para esse lado como o lado bom da crise. Meu filho está na UTI. Nossa, que medo. Nossa, que bom. Que bom que ele encontrou uma unidade onde pode cuidar dele, porque não pode reverter o processo que trouxe ele para a UTI, mas a gente pode entender que esse processo é um processo que vai ser bem, vai fazer o bem para ele. Uma coisa que a gente precisa contar, cada mãe que tem seu filho numa unidade precisa contar, é com o apoio do profissional, é com o apoio da família. Por isso que é importante, nesse nosso grupo de discussão, a gente envolver a família, a gente envolver a família, a gente envolver a família nesse processo. Isso é fundamental para a gente conseguir um sucesso. Outra coisa que a gente vem a fazer é a orientação. Sistematicamente, a gente está representando aqui uma reunião que hoje, nos dias de hoje, reunião tem sido uma situação difícil, mas a gente usa as redes sociais, a gente usa os nossos grupos de WhatsApp para tentar manter essa orientação em alta, essa orientação como a gente está fazendo aqui com esse vídeo, de forma que alimente o coração de cada mamãe, e essa mãe bem orientada é uma mãe vacinada, né? Você não acredita no que dizem, não acredita no que se fala, mas acredita no que você aprendeu exatamente com profissionais que têm uma função prática. E isso, com certeza, faz a alegria do bebê. Então, esse bebê é um bebê compensado. O que compensa esse bebê, tanto dentro da UTI quanto fora da UTI, é a tranquilidade da mãe e a capacidade dela ir trabalhando. Uma coisa que a gente costuma sempre falar é que enquanto o bebê está tendo o curso dele, o processo dele de recuperação da capacidade de se alimentar, a mãe está aqui fora fazendo a recuperação do processo de produção de leite. Então são dois caminhos diferentes. A gente combina se encontrar no Rio de Janeiro amanhã. Eu vou de avião, você vai de carro. Eu vou de carro, você vai de avião.
O importante é que na hora certa, no dia certo, não importa quem chegar mais rápido, é na hora certa a gente está se encontrando. Então, o que eu preciso para um bebê que está lá dentro da UTI é que daqui a 6 dias, daqui a 12 dias, tenha esse bebê com possibilidade de mamar e eu tenho esta mãe com capacidade de produção de leite. Lembrar, a gente às vezes fica muito assustado com a quantidade de leite dos primeiros dias, que é pequena, mas lembrar que o tamanho do estômagozinho do bebê também vai crescendo com o tempo. Então a gente não pode e além daquelas fases, a gente já conversou aqui, aquela fase dos 3 primeiros dias, depois passando que é uma fase que tem pouco leite, a grande maioria das mães lá, se nós no primeiro, no segundo, no terceiro dia, ela tem pouco leite. Depois o leite desce com quantidade maior. Depois da descida dele, ele tem que regredir, ele começa a diminuir também a quantidade. Então a gente não vai se assustar, por isso que é fundamental, e a gente fala isso, a orientação, que a gente não se assuste com essas coisas, para que essas coisas não apavorem a gente. Então, a gente não pode transformar esse pensamento em pensamento de medo. O pensamento da dor, seja a dor da mama, seja a dor do coração, seja a dor da saudade, seja a dor da contração, seja a dor física, seja a dor emocional, a gente tem que cuidar dela, porque ela é uma emergência. Da mesma maneira, o cansaço. E quem é a mãe que com 5, com 10 dias de UTI, com esgotamento, não se cansa, não se exaure, não fica absolutamente para baixo? Então a gente tem que entender isso e ver qual é a nossa capacidade de reagir em relação a isso. Quando a gente não tem capacidade própria, a gente pede ajuda. Então é isso que a gente frisa sempre. Da mesma maneira, a nossa tristeza, toda tristeza tem causa. Nenhuma tristeza nasce espontaneamente de uma alma, e a gente aqui está se referindo às mães que têm seus filhos internados na UTI, as tristezas dessas mamães têm endereço certo. O endereço certo é aquela incubadora, o endereço certo é aquele berço onde o bebê está recebendo antibiótico, está recebendo oxigênio, vai sofrer uma cirurgia, está para precisar de fazer uns exames, vai precisar de pareceres. Então, essa tristeza que essa mamãe sente nesse momento é a tristeza que vai gerar o bloqueio do seu processo. Por isso que a gente entende que esse bebê, filho dessa mãe, que está dentro de uma UTI e que ela se envolve nesse processo de tristeza, exatamente essa mãe, nesse momento, por causa disso, ela esconde o leite. E essa expressão foi usada para mim por um pai de um dos bebês que a gente cuidou e que falou isso, né? Falou que a tensão faz com que a mama esconda o leite. Então é necessário que esse leite deixe de ser escondido, mas se para isso vai ser necessário cuidar da tristeza, cuidar do cansaço, cuidar da dor, cuidar do medo, a gente vai cuidar dessas coisas todas. E a gente vai, à medida que essas coisas vão acontecendo, a gente vai pedir ajuda. Porque eu posso olhar no teu olhar que você está ansiosa, mas é necessário que você se mostre necessitada, com vontade e pronta para receber ajuda. Essa ajuda é apoio, que uma mãe se dá à outra, que a equipe dá à mãe, né? Que a mãe dá retorno à equipe, assiste o vídeo, conversa, pergunta, participa. Isso é absolutamente fundamental. O conhecimento dessas coisas é fundamental para que a gente consiga sobreviver
a esse tempo. É um tempo temporário, não é uma eternidade. Nenhum neném fica para sempre na UTI. É um tempo fundamental onde a gente vai ter que trabalhar. Está fazendo frio, eu vou usar agasalho. No verão, eu vou parar de usar agasalho. Nesse momentozinho que a gente está vivendo, de 5, de 10, de 12, de 30 dias, ele vai passar. A gente tem que olhar isso com essa maturidade. Nesse momento é a hora da gente aprender cada situação que o nosso bebê está vivendo. E isso se chama fisiologia, a forma de funcionamento. Então, é a forma de funcionamento das alterações fisiológicas, do comportamento da mama, de como ela é produzida, como que ela libera o leite. Todo esse funcionamento é absolutamente fundamental a gente compreender isso para a gente não acreditar, não cair em mitos, em lendas, em contos, em situações que não têm a ver com o real. Então, é necessário que a gente alimente o nosso pensamento com informações adequadas, com informações corretas. Essas informações corretas são fundamentais porque as nossas emoções são absolutamente muito influenciadas pelo ambiente que a gente vive. Então, se alguém te dá uma notícia triste, você se apaga. Se você trabalha com uma notícia boa, você se alegra. Então, a gente precisa cuidar muito dessa parte emocional para que a gente não caia nessas armadilhas da nossa emoção. Por que o leite vaza? A gente chegou a falar aqui no início da nossa conversa. Por que o peito vaza? O peito vaza por uma única razão. Vamos guardar isso no nosso coração. O peito somente vaza porque a mamãe está feliz. A mamãe está bem, a mamãe está calma. Cada vez que você olhar para a tua mama e você perceber que o leite jorrou, você pode anotar: o teu coração, naquele momento, daquela hora, está leve. Somente essa situação faz com que você retire. Na verdade, nem é o leite que estava na boca para sair, é o leite que está lá no fundo da sua mama. A mama retira, puxa, jorra, expulsa, ejeta esse leite lá para fora. Sem você perceber que está fazendo isso, seu bem-estar, sua tranquilidade, é ele que é responsável por esse processo. Então, uma conclusão que a gente tem, e está numa das músicas aí, da música brasileira, que todo o processo de amamentação é uma questão de manter a mente quieta, sossegar a mente de ficar pensando mil coisas. A espinha ereta significa estar firme, estar bem, não estar curvada diante da dor, nem diante das dificuldades. E o coração tranquilo, porque para isso a gente está aqui do lado. Para isso esse vídeo, para isso todas as nossas iniciativas. A gente termina essa nossa conversa com uma foto de uma aeromoça ensinando a colocar uma máscara de oxigênio. E o que isso tem a ver com aleitamento materno? A gente entende quando a gente vai fazer um voo qualquer, daqui para a Bahia, por exemplo, a aeromoça fala que se o avião entrar em turbulência e se você estiver ao lado de uma criança, máscaras vão cair. Adivinha em quem que ela pede para colocar a máscara primeiro? Na mãe, não na criança. Olha que coisa interessante do que a gente está falando. A aeromoça fala para você para não colocar a máscara na criança, colocar em você. E sabe por quê, gente? Porque colocando a máscara na gente, a gente tem condição de cuidar da criança. É isso, talvez uma lição em relação a esse vídeo, que é uma provocação de uma conversa. A gente tem que cuidar da gente como mãe. Cada mamãe tem que cuidar de si para poder ter consciência e tranquilidade para cuidar do nosso filho. A UTI Neonatal Nicolau Albano deseja que
todas as mães nesse processo, nessa caminhada junto ao aleitamento materno, possam estar bem amparadas e cuidando de si, para assim, dessa forma, cuidar bem dos nossos bebês.